seguidores da RDK, programa de viagem. Programa Viagem hoje, com a artista plástica Lua Castro, né? Luana Castro. Isso. Tu assina a Lua os teus quadros? Não, eu assino LCD. LCD. Tá bom. Depois você explica. Eu já adiantei um pouco aqui, eu posso dar uma focadinha assim, ó, gente, pode. Depois ela vai mostrar isso aqui, ó, que show. E tem um quadro que ela não termina nunca, viu? A gente vai descobrir também. A gente pulou da Austrália direto para os Estados Unidos, não sei se a Austrália ficou algum canguru pendurado lá. Na Austrália... Namorou na Austrália também? Não, na Austrália eu fiquei pouco tempo, porque foi uma viagem que foram esses 3 países. Indonésia, Tailândia e Austrália. Foi numa tacada só. Então foram... Pergunta chata. Foi só para tirar foto? Não. Aquela época nem tinha, né? Nem tinha tanto Instagram assim. Tu acredita? Sabe, eu ia entrar nisso. Tu não tem nem Face, né, safado? Não tenho Face. Tá bom. Até tenho, porém não uso mais. Mas enfim, Austrália. Foi lindo demais. Todas essas viagens que eu faço, normalmente eu não vou para lugares tradicionais. Eu tento viver o dia, por exemplo. Cheguei, vou dormir, no outro dia eu vou acordar e aí eu vou ver o que tem para fazer. Tipo, só se tem, sei lá, por exemplo, Paris. Eu não conheço Paris, gostaria muito de ir. É óbvio que eu iria pra Torre Eiffel, mas tem outros lugares, assim, que eu acho que não tem, assim... Eu deixo a cidade me mostrar ela, sabe? Então eu vou caminhando, vou conversando com pessoas, entro em loja, pergunto o que tem pra fazer ali, porque às vezes tu vai se divertir muito mais do que indo nos tradicionais. Dica de viagem é essa. Olha aí. Entre numa loja ou vai num boteco, num bar e pergunta o que tem pra fazer aqui de interessante. O que tu faria? Aí depois, claro, você pode ter um roteiro, né? Quero seguir, porque tem gente que gosta de roteiro. Nativo sabe mais. Exatamente. E na Austrália foi muita questão, assim, de a gente ter ido também visitar minhas amigas que estavam morando lá. Então a gente teve uma vivência muito boa aí, várias festas, praias incríveis, viagens, nossa, tem cada história, assim, ó, de dirigir do outro lado, porque tu dirige do outro lado lá, né, mão inglesa, né, que você fala. É uma experiência, vale a pena. A Austrália é longe, a passagem é cara, mas vale muito a pena. Muito a pena. De lá, tu estava lá no Michelin. É verdade. Estados Unidos. Trabalhei pra caramba. O que tu fazia lá? Cozinha. Na cozinha. Mas tu diz assim, de pratos? Não, sim, não. Pode ser. Tu é do ramo, né? Oi? Tu é do ramo, né? Sim. A gente tinha... Lá é uma cozinha de pratos, de passos, né? É um menu fechado, não é à la carte. Então eram 12 passos, 13 passos, e com entrada, prato principal e sobremesas, e nisso, tipo assim, 4 entradas, 3 pratos principais, sobremesa, café, e toda uma experiência. Eu só vou dar um spoiler de como começava o menu. Então, os convidados, eles chegavam, sentavam à mesa, e como é um restaurante colombiano, a Colômbia tem toda aquela tradição do cacau, né? De chocolates fortes, são incríveis, é tudo muito maravilhoso. Então, os convidados, eles chegavam, sentavam à mesa e eles lavavam as suas mãos com chocolate. Sim. Aí podia lamber, né? Podia comer o chocolate, mas se iniciava assim. Incrível. E o casal de namorado lavava a mão e passava no rosto dela. Não acontecia isso, não. Mas isso seria muito legal se acontecesse. Dá ideia. A ideia. Dá ideia. Mas o que serviam? Porque na Colômbia tem muita comida, né? Tem. Mas assim... Chicharrón.
chicharrón é de lá. Sim. Mas eu digo, serviam isso? Servia, só que assim, pensa que tudo demorava muito mais tempo para fazer. Era um trabalho maior, sabe? Eram pratos tradicionais. E clientes especiais, talvez. Clientes especiais. Muitos ingredientes vinham direto da Colômbia. Então era muito caro para jantar lá também. Sim, muito caro. Tu conseguia jantar lá? Olha. Não, brincadeira minha. Claro que tu estava lá, tu comia o que quisesse, né? Não, mas eu fui jantar no meu último dia, eu jantei lá. Nossa, é assim, ó. Claro que tudo a gente experimenta na cozinha, mas não tem a experiência de sentar. Sim, é diferente. É diferente ter todo o trabalho ali, sabe? Porque é tudo montado, a gente vai... A cozinha nesse estilo é como um quebra-cabeça. Tu vai montando, né? Vai montando e vai adaptando, assim, é muito legal. A cidade era? Washington. DC? DC. Nossa senhora, passei frio. Só tava com essa blusa aí? Não. Mas olha que coisa louca, tá? Eu tava indo para os Estados Unidos trabalhar em Miami. Aqui? Daqui. Eu digo, ir pra praia? Então eu tava saindo do Brasil para isso. E no meio, ali em São Paulo, me ligaram. Lua. Não, meu apelido não era Lua. Naquela época ainda. Lu. Tu quer continuar trabalhando em Miami ou tu quer ir pra Washington trabalhar em tal restaurante? Vai ganhar pouco menos. Mas tu vai ter a experiência de trabalhar num restaurante desses. Óbvio, né, que eu ia escolher. E aí eu fui. A experiência se leva pra vida. Dinheiro se gasta. Fiquei um dia em Miami e aí a gente pegou um voo e foi pra Washington. Foi muito rápido, assim. Então, é uma lição, assim, de que quando a gente tá em movimento e tá buscando coisas novas, as coisas acontecem, assim, no piscar de olhos. Lembras a tua idade? Foi agora, 29? Há pouco tempo. Tá aí. Antes da pandemia, eu voltei pro Brasil, isso foi no final do ano, ali, depois da metade do ano pro final. Eu cheguei no Brasil, eu voltei pro Brasil para passar o Natal com a minha família, que independente de onde eu esteja, eu volto para passar o Natal. E depois eu ia voltar para os Estados Unidos. Eu tinha uns casamentos ali naquele intervalo ali, eu ia pros casamentos, e aí estourou a pandemia. Mas tu pulou um monte de viagens aí? Não. Por quê? De 22 anos lá na Austrália, e entre esse período. E esse foi a última viagem tua. Qual é outro país que conheceu? Itália. Só para dar um toque, esse barulhinho é de quem? É do Zig. Do Zig, e tu Zig tem o outro, é o... Alecrim. O Alecrim, tá. São os doguinhos. filhinhos dela aqui. Tá. Mas toda essa... Tu falaste que foi ano passado isso, né? Há 2 anos atrás. 2 anos atrás. Antes da pandemia, em 2000. Tu chegou a viajar com a pandemia? Durante a pandemia, eu fui para 2 lugares. Aqui foi no Brasil. Chapada dos Veadeiros. Incrível. Precisa ser conhecido. E fui para Jericoacoara também. Incrível. Tu conhece Canoa Quebrada? Não. Não vai. Não? Disseram que era incrível, mas... Quando chegou lá não era tanto. Eu vou apanhar deles. Não, porque me disseram que cheio de hippie, cheio de não sei o quê. Chega lá, não vi hippie nenhum, mas também não saía à noite, né? Mas bonito. É lindo, como todo o Nordeste, né? Vamos. Eu não achei nenhum lugar ainda que não fosse bonito, não. Mas deixa... Ele é o... Alecrim. O Alecrim tá aqui. Isso, deixa o Alecrim participar junto. Né? E como é que tu faz com eles para as tuas viagens? Então, às vezes eles ficam com os meus pais, né? Às vezes não, sempre, né? Sempre. Tem que ter uma rede de apoio, não adianta.
Tá certo. Tá, e falaste que estivesse na Itália também. Na Itália também. E foi no mesmo ano dos Estados Unidos. Na Itália eu fui em março de 2020. De 2020. E lá eu fiquei 4 meses. Foram 4 meses. E aí depois eu voltei pro Brasil, fiquei 3 meses. Aí eu fiz alguns eventos aqui de gastronomia em Porto Alegre. E aí foi a partir desses eventos que eu fui para os Estados Unidos. Aí eu voltei pro Brasil, pandemia, tudo fechado, né? Foi horrível. Eu tive um projeto que se chamava Fases da Lua. E eu entregava comida em casa para as pessoas, tipo. Que cidade? Aqui em Lajado. Aqui em Lajado. Aqui em Lajado. Show. E eu entregava comida pronta, assim, entrada, prato principal, sobremesa, café, um mimo, uma bebida que harmonizasse. E tudo ia numa caixa. E tinha uma artista que trabalhava comigo que ela desenhava nas caixas. Então era toda semana as pessoas recebiam. Era incrível. Assim. Dá pra dizer o nome dela? Ivana. Ivana. Oi, Ivana, tudo bem? Abraço pra ti. Ela é incrível. É? Ela é incrível. Tá bom. São Paulo. E São Paulo foi ano passado. Ano passado. 2022. Sim. Fiquei lá por 9 meses também. Antes disso, 9 meses. Puxa. Tu gosta de 9 meses, pois né? Pois é, né? São tu já vidas. Viu? Vidas. São vidas. É uma gestação. É. São Paulo foi a primeira vez que estivesse lá ou tu antes Não, já tinha ido? Né? Sim, já conhecia. Mas o que aconteceu em São Paulo nos barzinhos que tu ia? Tu tem uma pilha aqui de... sim. Tu tá vendendo isso? Não. Não? O que é isso? Então, quando eu saía sozinha nos bares, eu pedia meu drink preferido. Alguém pediu assim, tu acredita que ela saía sozinha? Tá ao vivo? Tá gravando, mas alguém pediu aqui pra mim. Sério? Eu ouço vozes. Tá. Alguém, duvido que alguém não vai perguntar isso. Entendi. Entendeu? Entendi agora. Tu é artista, guria, tu sabe disso. Desculpa, não quero te atrapalhar. Não, bem capaz. Os teus 3 minutos é todo teu. Então... eu ia pros bares, pedia meu drink favorito, que é o Negroni, que é um drink que eu gosto muito, já faz há muito tempo. E aí quando eu morei na Itália, eu provei o verdadeiro, não que não seja os verdadeiros Negronis aqui do Brasil, mas assim, da fonte, né? Porque o Negroni é uma bebida, um drink italiano. Nossa, era muito bom. E em São Paulo, então, eu ia nos bares e eu pedia o meu Negroni. E eu sempre tava com uma caneta no bolso, obviamente, né? Artista sempre tá com uma caneta no bolso. E aí eu fazia esses rostos, Opa. Desculpe. Não foi nada. Pode ser esse aqui, ó. Tem vários. Tu fazia isso pensando em algo? Não, enquanto eu bebia esse drink. Esse único drink que eu tomava. Te remetia a isso? São... Só faltou a data. Cara chato, o cara tá entrevistando aí que é até a data. Mas Autoral. tem uns que tem. E se não tinha um nome no... Isso é em São Paulo. Não, esse aqui é caneta normal. Mesmo. Porque quando eu não tava com a minha caneta, eu pedia pro barman. Ah. E sempre sentava no balcão, né? No lugar favorito de um bar. Balcão. E pedia direto. Sim, é a melhor coisa. Esses aqui, eu lembro de cada um, assim, onde foi feito e tal. Esses aqui foram feitos num bar que vira depois uma balada. E aí eu fiquei fazendo e várias pessoas me pediram. Então eu dei pra várias pessoas. Várias pessoas minha arte. E sobraram 3 só. Olha, esses são bem legais. 11 de 8 de 2022. Hoje é 22.
Hoje é dia 22. De 3 de 2023. Lua, já voltamos. Tá?